paz seja convosco. Sente-se no seu lugar, por favor. Antes da gente, de fato, meditar na palavra, eu quero lembrar que próximo domingo é domingo de Páscoa. E nós estamos numa sequência que domingo completam-se 40 dias de uma caminhada, onde Deus nos convidou a nos assentarmos, ouvirmos e aprendermos. 40 dias de um direcionamento, até domingo, dia 31 de março, domingo de Páscoa. Há um entendimento, principalmente na religião romana, e esse domingo que nós estamos é chamado de Domingo de Ramos. Você sabe por quê? Porque quando a gente vai para a palavra de Deus, é mostrado que exatamente nesse domingo anterior, ao domingo que ele ressuscitou, a palavra diz que Jesus pede emprestado um jumentinho. A palavra diz que os seus próprios discípulos colocam sobre o dorso do animal suas roupas, suas capas. Jesus então se senta em cima desse animal. E a palavra diz que ele é conduzido pelas ruas de Jerusalém. As pessoas começaram a tirar suas capas, jogá-las no chão. A história mostra que as pessoas começaram a cortar galhos, ramos de árvores e jogar no chão por onde ele iria passar. E começou um burburinho que se transformou em gritos: Hosana ao rei! E começaram a chamar Jesus de rei, e ele entrou de forma triunfante em Jerusalém. Exatamente no domingo assim, que antecede ao domingo da sua ressurreição. Mas acredita-se que muitas daquelas pessoas que gritaram naquele domingo: viva o rei, celebração ao rei, muitas delas, na quinta-feira, na sexta pela manhã, muitas delas podiam estar gritando: crucifica-o. Comprados pelos sacerdotes, pelos religiosos da época, crucifica-o. Que coisa, né? Aqueles que tiravam as vestes e jogavam no chão com galhos de árvores, estavam gritando na quinta-feira, na sexta-feira: crucifica-o. Isso leva a gente para refletir, sobre o nosso compromisso com Deus. E domingo a gente completa 40 dias dessa caminhada. Se encerra domingo essa nossa série de mensagens que chamamos de 40 dias caminhando com Jesus. E eu quero ministrar sobre a sua vida essa penúltima mensagem que tem esse título. A gente, na verdade, vai completar a mensagem de domingo passado. Domingo passado a gente leu Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 16. A gente então vai lembrar do versículo 13 até o 16. Abra sua Bíblia, por favor. No Evangelho de Mateus, capítulo 5. A partir do versículo 13. Jesus, depois de ministrar sobre as bem-aventuranças, falar sobre aquilo que é chamado de beatitudes, Ele então, a partir do versículo 13, ele traz um simbolismo, ele traz duas figuras de linguagem para se referir aos seus seguidores. E foram essas: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa.
Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Digam todos graças a Deus. Jesus então traz duas figuras, né? Domingo passado eu ministrei sobre os bem-aventurados, os felizes, os macários. Macários em grego é feliz. Jesus então traz aquela ministração, eu disse isso domingo passado, né? Como um acordo para andar junto. Ali foi a afirmação de um acordo. Lembra que eu disse domingo passado de que Jesus na verdade estava dizendo para os seus discípulos: eu já vou voltar para o Pai. E depois as pessoas me procurarão, mas eu não estarei aqui mais, eu não vou estar mais aqui. E como é que elas me acharão? Elas me acharão através de vocês. É assim que elas me encontrarão. Mas me encontrarão através daquilo que vocês falam? Não. Elas me encontrarão através daquilo que vocês ensinam? Não. Elas me encontrarão através daquilo que vocês vivem. Por isso que a ordem expressa de Jesus não foi para a gente ganhar almas. Porque, como a gente costuma dizer no nosso meio cristão, ganhar alma para Jesus é só você pregar para alguém e alguém ser tocado lá no íntimo do coração e naquele momento de emoção entregar a vida para Jesus. A ordem expressa de Jesus foi: façam discípulos. E discípulo eu não faço com o que eu falo. Discípulo eu faço com a vivência que eu tenho com alguém. Os irmãos estão entendendo a diferença? Por isso é tão desafiador. Então Jesus no sermão da montanha, no sermão das bem-aventuranças, ele está dizendo assim: olha, esse é o termo para a gente andar junto. Se vocês cumprirem isso, vocês serão felizes. E quando ele termina, quando ele fecha esse sermão, né, falando que felizes são os misericordiosos, falando que felizes são os pobres de espírito, falando que felizes são os que choram. Ministrei sobre isso domingo passado. Se você não estava aqui, recomendo que você assista essa mensagem, que está lá no nosso canal do YouTube com o título Felizes. Quando ele conclui essa mensagem, que na verdade é um termo de acordo, ele então diz para os seus discípulos: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E por que, irmãos, Jesus ele trouxe essa figura de linguagem? Por que ele chamou os seus discípulos de sal? E por que ele chamou os seus discípulos de luz? Nós aqui no Ocidente, principalmente aqui mais no hemisfério sul, a gente conhece o sal mais com as suas características culinárias. Mas o sal, gente, ele tem funções assim impressionantes. Normalmente a gente conhece o sal porque ele está na nossa refeição. E sabe uma coisa interessante que eu trouxe aqui sobre o sal? É isso aqui, ó. O sal é protagonista na culinária e a sua presença discreta na comida não é percebida. Percebe? Que o sal está na comida e ninguém faz um comentário sobre ele, a não ser que ele esteja ausente ou ele esteja demais. É muito raro alguém começar uma refeição e comentar sobre o sal. Por quê? Porque todo mundo já espera que ele esteja ali. E uma coisa, né? Diferente de corantes que a gente usa na refeição, o sal, ele é imperceptível. Então você misturou, ele vai estar lá e você simplesmente se dá por satisfeito. No máximo você vai dizer: que comida boa, que comida saborosa. Gente, tem que ser alguém muito crítico para dizer assim: essa comida está boa de sal. É muito raro alguém em toda a refeição dizer isso: a comida está boa de sal. Você fala de sabor. E esse sabor aparece como, gente? Esse sabor aparece a partir do sal. É o sal quem realça o sabor. Vá ouvindo tudo isso que eu estou dizendo e entendendo, e deixa o Espírito Santo te fazer entender por que Jesus comparou a gente com sal. O sal é imperceptível, aparece sem ser notado. Pois é, o sal aparece sem ser notado. Agora, se você não o fizer presente, você nota rapidamente: essa comida ficou insossa. Tem gente até que diz assim, né? Essa comida está parecendo comida de hospital. E comida de hospital eu sei como é, porque eu comi muito. Comida de hospital é bem leve de sal, né? E por isso
que não tem muito sabor. Por quê? Porque o sal realça o sabor. Quando está ausente, aí você percebe rapidamente. Entenda por que Jesus disse que nós somos o sal. Olhe para a mensagem que você recebeu domingo passado e entenda Jesus te dizendo: sabe tudo isso aqui que eu disse que traria felicidade, vocês seriam felizes se vocês fizessem, se vocês tivessem esse comportamento? Pois é, as pessoas vão perceber na vida de vocês essas qualidades. Eu até trouxe de novo a mensagem que eu trouxe no domingo passado, né? Deixa eu ver se é essa aqui. Não, essa aqui, ó. Aqueles que virem essas qualidades em nós, encontrarão Jesus através de nossas vidas. Então, se aquilo que Jesus falou, né? Humilde de coração, misericordioso, os que choram, os pobres de espírito e tal. Jesus está dizendo, se as pessoas virem isso em vocês, vocês serão então percebidos no ambiente em que estão. Agora, se as pessoas não conseguirem ver isso em vocês, vocês perderam o sabor. Jesus então é contundente, né? Quando ele diz, porque o sal, quando ele perde o sabor, eu acho que a melhor tradução aí não seria sabor, mas seria propriedade. Quando o sal perde sua propriedade, aí Jesus diz o quê? Não serve para mais nada. Aliás, serve sim, serve para ser jogado fora. E o quê? Pisado pelos homens. Isso aqui no hemisfério sul, né, num ambiente quente como o nosso, não faz muito sentido. Sal sendo pisado, mas quem aqui já foi em um país de clima temperado, onde neva, e a neve acumula durante a noite, sabe que o caminhão da prefeitura passa antes das pessoas saírem jogando o quê? Sal no gelo. Por quê? Porque o sal derrete o gelo. Mas aquele sal não é o sal da culinária. Normalmente aquele sal é um sal que perdeu sua propriedade, mas serve para derreter a neve. Lá em Jerusalém, quem fazia isso para as pessoas subirem para o templo eram os sacerdotes. Quando as ruas de Jerusalém estavam repletas de gelo, e lá em Jerusalém, gente, as pedras elas são calcárias, então quando o gelo vai sedimentando, cria uma película. Já viu vídeo assim? Das pessoas escorregando como se estivesse num vidro? É assim que acontece. O piso fica um sabão. Aí que os sacerdotes faziam? Eles saíam jogando esse sal que não servia para mais nada. Esse sal não servia mais para temperar a oferta. Esse sal não servia mais para temperar a carne. Esse sal não servia mais para a oferta de aliança. Então os sacerdotes saíam jogando no gelo. Aí quando o sol saía, né? O sal agindo ali no gelo, o sol saía e começava a virar água. Já imaginou? Água misturada com pó, a lama que fazia. É disso que Jesus está falando. Ele está dizendo que quando nós perdemos a nossa propriedade de fazer a diferença, então não tem serventia. Só serve mesmo para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Jesus é enfático dizendo, o sal preserva sua característica ou vai ser jogado fora e pisado pelos homens. Até o final da mensagem você vai entender melhor o que Jesus estava querendo nos dizer. Quando a gente olha para a palavra de Deus e também para a história da humanidade, a gente vê outras funções do sal. Além da culinária, como eu já disse, serve para derreter o gelo. Mas quem é aqui conhecedor da agricultura sabe que se usa o sal também para adubar a terra, na medida certa, né? Porque sal é assim, nem pode ser de mais, nem pode ser de menos. A gente olha para a palavra de Deus e vê muitos reis, quando conquistavam cidades que eles queriam que aquela cidade ficasse inabitada, sabe o que eles faziam? Algumas pessoas iam com muito sal e jogavam nos campos de cultivo, para que aquela terra nunca mais produzisse nada. Então sal demais também estraga, né? O sal também é usado para limpar a ferrugem. Antigamente, quando não tinha esses solventes que temos hoje, as pessoas, até porque o sal ele é abrasivo, né? Passavam o sal para tirar a ferrugem.
Você sabia que o sal era usado também na medicina para preservar o bebê logo que ele nascia? Como naquela época não tinha os produtos que temos hoje, assim que a criança nascia, as parteiras passavam sal nessa região aqui, para que o cordão umbilical caísse. A gente vê isso no livro do profeta Ezequiel. Abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 16, o versículo 4. Olha o que diz a palavra de Deus. O profeta está trazendo uma figura sobre Jerusalém. E o próprio Deus diz assim através da boca do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 16, versículo 4. Falando de Jerusalém, tá, gente? Seu nascimento foi assim. No dia em que você nasceu, seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa. Não foi esfregada com sal, nem enrolada com panos. Era uma forma de desinfetar o bebê. Assim que nascia, dava um banho, né? Aqueles cuidados médicos da época. E antes de enrolar a criança no pano, passavam sal na barriga. E depois enrolavam. E deixavam ali. Era uma forma de desinfetar, de preservar. Porque essa é a principal propriedade do sal. Preservar. O sal não deixa estragar. O sal preserva. Estava lembrando no culto das 7 da manhã, quando eu ia na casa do meu avô. E lá um tempão lá atrás não tinha geladeira. Lembra como é que vovô e vovó fazia com a carne? Comprava a carne na feira, depois pegava o sal, colocava em cima, e depois colocava o sal aonde? A carne aonde? No varal. Por isso que é chamada de carne do sol bom, né, gente, do Nordeste, pois é. É a carne salgada que pendurava no varal. E ficava ali. Não tinha geladeira. Ficava ali, dias. Não estragava. Não apodrecia. Mantinha suas propriedades. A carne tem a característica de entrar em estado de corrupção, né? Se corrompe e estraga. Vá ouvindo tudo isso e entendendo por que que Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: vocês são o sal. Ele está falando isso há mais de 2000 anos, dizendo, vocês são o sal. E vocês devem manter, preservar essas propriedades do sal. Para não deixar estragar. Para manter a coerência. Jesus chama os seus discípulos de sal da terra. Jesus chama os seus discípulos de luz do mundo. Porque o sal, vocês preservam. Isso é tão sério, irmãos, que a palavra do Senhor diz que até o nosso falar, sabia disso? A palavra diz que até a nossa palavra deve ser temperada com sal. O apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, convido você a lermos juntos, capítulo 4, versículo 6, da carta de Paulo aos Colossenses. A palavra de Deus nos diz assim: o seu falar seja sempre agradável. Seu jeito de falar, suas palavras, sejam sempre agradável. E temperado com sal. Temperado com sal. Suas palavras sejam sempre agradáveis e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Eu costumo dizer que esse temperado com sal é também a quantidade, né? Porque lembra que eu falei? Sal é assim, demais fica horrível, fica áspero, ardido. Sabe comer aquela comida com muito sal, que você come e arrepia? De menos é sem graça. Então quando a palavra diz, olhe bem para mim, que a nossa palavra, o nosso falar tem que ser temperado com sal, tem que ser na medida. Isso tem a ver com seus posicionamentos. Pessoas que não colocam, irmão, sal nas palavras, às vezes precisam se posicionar e não fazem. Por quê? Porque está faltando sal. Então às vezes tem coisas que está até te agredindo na alma, te agredindo no espírito,
te agredindo na tua fé. E você não se posiciona como sal que é. Está faltando colocar o quê? Sal nas palavras. Aí o que acontece? É a pessoa insossa. É assim que a gente diz? Quando falta sal, está insossa a comida. Está insípida, né? Mas ouça também. Quando Jesus diz que nós somos sal, e Paulo diz que as nossas palavras têm que ser temperadas com sal, lembra o que eu falei? Que sal preserva, não deixa estragar. Isso quer dizer o quê? Que o que a gente fala tem que permanecer. Sabe quando é que a gente dá mau testemunho, irmãos? Quando a nossa palavra só dura metade do tempo. A pessoa que promete não cumpre. Isso em tudo, tá? É a pessoa que empenha a sua palavra e quando alguém vai falar, mas você não diz, mas eu estava brincando. Eu estava brincando. Ou seja, essa palavra não é temperada com sal. Isso é terrível na nossa relação com os nossos filhos. Quantos filhos, irmãos, que não acreditam no que o pai e a mãe falam? O pai e a mãe podem falar o que for, não acreditam mais. Por quê? Porque essa palavra não é mais temperada com sal. Porque sal, quando você coloca, ele não deixa estragar onde foi colocado. A palavra é assim. Por isso que Jesus, ensinando os seus discípulos, ele disse o quê? Seja o falar de vocês, sim, sim, ou não, não. Porque sim é sim, e não é não. Aí ele diz o quê? Porque o que passa disso. Quem lembra que Jesus falou? Porque o que passa disso é de procedência de quê? Do maligno. Se o meu sim é um meio sim, e o meu não é um meio não, está faltando sal para preservar a minha palavra. Então nós precisamos pensar nessa manhã. Se nós somos discípulos de Jesus, quando eu digo para alguém que eu vou, eu preciso ir. Se não der para eu ir, eu tenho que ter palavra e dizer, olha, eu queria ir, mas não deu, me perdoe. Quando eu digo que eu vou fazer, eu tenho que cumprir o que eu disse. Lembrava no culto das 7 da manhã, quando a minha mãe mandava ir na mercearia de Dona Dora. Ficava bem pertinho lá de casa. Pega lá uma dúzia de ovos. Mãe, cadê o dinheiro? Não, não tem dinheiro. Diga ela para colocar no livrinho. Quem é da época aqui do livrinho? Não levante a mão, por favor. Eu sou da época do livrinho. Chegava lá na venda da Dona Dora, a mãe mandou pedir uma dúzia de ovos. Aí anotava o nome da Dona Raquel. Naquele modal de comércio, né, gente? Não tinha nem como colocar no SPC. Já parou pra pensar nisso? Não tinha nem como colocar no SPC, era só o nome e o valor. Mas a palavra empenhada era temperada com sal. Nós vivemos num tempo, irmãos, onde as palavras, a veracidade delas são relativas. Depende da circunstância. Tem um grande pensador político que diz que no Brasil até o passado é incerto. Já ouviu isso? Diz que no nosso país, até o passado é incerto. Porque se eles quiserem, eles manipulam e mudam. Olha, não foi bem assim não. Essa semana mesmo, os ministros da Suprema Corte que tinham há 2 anos estabelecido algo sobre aqueles pensionistas do INSS. Sobre prova da vida toda. Não sei se alguém aqui percebeu isso. Há 2 anos eles estabeleceram que ia ser de um jeito. 2 anos depois, por mudanças e circunstâncias. Gente, como que alguém vai acreditar em alguém que a sua palavra, o sal não preserva? Não tem casamento que dure com isso. Não tem filhos que se comprometam com isso. Se eu vivo um casamento onde eu prometi em aliança ser fiel, mas isso é relativo e depende das circunstâncias, como que Deus vai abençoar isso? A palavra dessa manhã eu sei que é uma palavra incômoda. Aliás, a mensagem que eu preguei quinta-feira fala sobre esses lugares incômodos que Deus nos leva para a gente crescer. Mas a gente está caminhando com Jesus, né? A nossa palavra tem que ser temperada com sal.
Eu tenho que me empenhar para aquilo que eu disse que ia fazer, eu fazer. Ah, você está vindo para cá? Já estou perto. A pessoa nem saiu de casa. Parece inofensivo, né, gente? Deixa eu te dizer uma coisa, o nosso cérebro não entende o que é muito sério e o que é um pouquinho sério. Sabe o que vai acontecer ao longo do tempo? Você conhece alguém que mente compulsivamente? Essa pessoa mente que nem percebe. Por quê? Porque o cérebro, ele vai assumindo isso como verdade. Aliás, a gente está vivendo uma época do ano onde isso que eu estou falando é tão presente, né? As promessas políticas. Eu quero convidar você a pensar uma coisa. Nesse tempo que a gente está vivendo, quando você vê um político se apresentando para você, chegando perto para te falar uma coisa, qual o sentimento que você tem? Aí está uma mulher séria, aí está um homem sério. É assim, gente, que a gente pensa no Brasil? É? É desse jeito? Vamos trazer então esse assunto, né, espinhoso que eu estou trazendo, para o altar. Ô irmãos, quantas pessoas que prestaram desserviço ao altar do Senhor, porque a sua palavra não era temperada com sal. Eu prego uma coisa aqui, mas a vida que eu vivo aqui é completamente diferente. Eu tenho que fazer essa autoanálise. Repito, eu sou do tempo da dona Raquel mandava ir na venda comprar uma dúzia de ovos e colocava na carteirinha. Quando ela dizia que ia pagar dia 15, ela pagava dia 15. Por quê? Porque a nossa palavra ela precisa ser temperada com sal. Se eu disse que eu vou fazer, eu preciso me empenhar. E se não der certo, eu preciso ter a humildade. Lembra da mensagem do domingo passado? Quem é pobre de espírito é o quê? É aquele que está aqui, mas tem a capacidade de descer e estar aqui. Quando eu peço desculpas, é isso. Entenda, se eu empenhei minha palavra, mas por uma circunstância, né, aconteceu algo que eu não posso cumprir, eu tenho que, como diz Jesus, né, os pobres de espírito, deles vai ser o reino dos céus. Pobre de espírito, a palavra mais adequada da tradução é quem tem a capacidade de sair de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. É pedir desculpa, é reconhecer que errou, é reconhecer que se excedeu, disse que ia fazer e não deu para fazer. Ser sal é ter essa característica. Seja a palavra de vocês temperada com sal, para que possa saber a dizer cada um o que lhe é devido. O apóstolo Paulo reforça as palavras de Jesus. Eu quero encerrar e já vou falar sobre por que Jesus falou para a gente que a gente também é luz, né? Você sabia que a aliança de Deus com alguém é chamada de aliança de sal? Foi assim que o Senhor deu testemunho falando do acordo que ele tinha com Davi, né? Imagina Davi, sabe quem foi Davi? Davi foi aquele homem que escolheu a mulher do seu melhor amigo para adulterar, e depois que o plano deu errado, ele planejou a morte, arquitetou o assassinato do seu melhor amigo. Esse homem, Deus tinha uma aliança com ele. E o próprio Deus disse que a aliança que ele tinha com Davi era uma aliança baseada nesse acordo de sal. Porque olhe bem o que eu vou lhe dizer. Quando Deus tem aliança com o ser humano ele vai arcar com as consequências do seu plantio. Não tem jeito. Porque a palavra diz que tudo que o homem semear, isso também o que, gente? Isso também ceifará. Agora, o acordo de aliança, esse é perpétuo. É o que o Senhor disse em relação a Davi. Ele disse, vocês não sabem, falando para todo Israel, né? Que com esse camarada aí, ó, com Davi, eu tenho com ele uma aliança de sal, ou seja, não se estraga. Ele vai até arcar com as consequências do seu erro. Mas o meu acordo com ele é uma aliança de sal. É o que acontece nas alianças, né? De casamento, entre pai e filho. Você tem uma aliança com alguém, se alguém cometeu erro, você vai até fazer a pessoa arcar com as consequências do seu plantio. Mas a aliança, ela deve ser perpétua.
Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Crônicas. 2 Crônicas capítulo 13, versículo 5. É da boca do próprio Deus, ele dizendo que a aliança que ele tinha com Davi era uma aliança de sal. 2 Crônicas capítulo 13, versículo 5. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e a seus descendentes, mediante a uma aliança de sal. Em outra versão da Bíblia diz, irrevogável. Uma aliança de sal. A aliança é assim. A aliança que é preservada, né, pelo sal. É o que Deus está dizendo sobre o seu relacionamento com Davi. Entendem? Porque que Jesus disse que nós somos o sal da terra. Ô irmãos, ouça o que eu vou lhe dizer, o mundo não está pior por causa de você. Esse mundo ainda não, se a gente acha que esse mundo está estragado, esse mundo não está pior, porque há um povo preservando esse mundo. E quem é esse povo? A palavra do Senhor deixa bem claro. No dia, irmãos, que a igreja do Senhor for tirada daqui da terra, estou falando de igreja, tá, gente? Estou falando de placa não, nem de prédio, estou falando de denominação, nem CNPJ não. Estou falando, como diz a palavra de Deus, um povo zeloso e de boas obras. Essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja que tem preservado esse mundo. E a palavra do Senhor diz que no dia que essa igreja for tirada, graças a Deus, sabe o que vai acontecer imediatamente no dia que a igreja do Senhor for tirada dessa terra? Sabe quem vai se retirar imediatamente da terra? O Espírito Santo. A palavra diz que naquele momento, aí tem gente que vai pegar a Bíblia, abrir no Salmo 23. E hoje esse salmo que enche o teu coração de alegria, quando você o lê assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz descansar em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Quando essas palavras vão chegando no teu coração, não traz uma alegria? A palavra diz que quando o Espírito Santo for tirado da terra, você vai ler tudo que você quiser ler na Bíblia. E não vai fazer diferença nenhuma no coração. Vou ler o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Isso nos dá uma sensação de segurança, né? Quando o Espírito Santo for tirado da terra, não vai ter nenhuma sensação. Os irmãos entendem quem preserva esse mundo? Ô irmãos, se nós achamos que esse mundo está estragado, imagina quando o Senhor retirar o Espírito daqui. Se a gente entende que a maldade do ser humano está assim, ao extremo, imagina quando quem preserva esse mundo for retirado. É o sal. É o sal que preserva esse mundo. Vamos para a parte final da nossa mensagem. Jesus disse que nós somos luz do mundo. Por isso não dá para esconder. Não tem como você esconder. E luz, gente, algo interessante sobre a luz, é que a luz você não precisa dizer que ela está lá. Ela está. Samuel, faz um favor para mim. Apaga essas luzes aqui, por gentileza. Todas elas. Diferente, né? Se desapareceu, eu percebo. Se apareceu, eu percebo. Por que Jesus diz que a gente é a luz do mundo? Ele mesmo diz, ó, as obras de vocês, que sejam notórias a todos. Que as pessoas percebam que vocês me pertencem. Isso nas suas palavras, isso nos seus acordos, isso na fidelidade que você tem com alguém, isso precisa ser visível.
Porque a luz, quando está presente, ela é notada. Não é porque você quer mostrar. Essa luz que está aqui no teto, ela não precisa estar dizendo toda hora, olha, eu estou aqui. Mas quando acende, a gente percebe a diferença. Sim ou não? Sim. Acenda aí, por favor, gente. Isso é luz. Ser luz do mundo é isso aí. Às vezes me perguntam, pastor, por que Comunidade Farol? Por que esse nome? Primeiro, comunidade, gente, porque desde a minha adolescência eu sempre fui muito influenciado por um momento de avivamento na nossa nação, final da década de 1990. Eu vim de uma igreja muito tradicional, sou neto de um pastor de uma igreja tradicional. Sou filho de um pastor de uma igreja tradicional. Mas mais ou menos no ano de 1990 até o ano 2000, aconteceu um avivamento no Brasil, principalmente em Goiânia, em Goiás, em Brasília, São Paulo, no Rio de Janeiro. Nasceram as comunidades, né? Isso veio através de grupos que se espalharam pelo Brasil todo, principalmente trazendo uma revolução na música que se cantava na igreja. Principalmente isso. Então, até aquele momento, as nossas igrejas tradicionais estavam acostumadas com o cantor cristão, o inário. Então, era assim que os cultos eram feitos, né? Com a harpa cristã, louvor da harpa cristã. De repente, Deus vai trazendo um avivamento nessas comunidades e trazendo algo novo. Então, a gente começou a cantar canção do tipo essa. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Isso enche o coração, né? Aplauda o Senhor por isso. Uma revolução aconteceu no Brasil, né? De receber a honra e a glória, a força e o poder. Aqui no Brasil a gente não estava acostumado a cantar a canção assim. Ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Vá-me. Aí pastor Ana sabe mais que eu, gente. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim o teu coração, meu Deus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, é isso que precisamos, meu Deus, necessita todos os dias. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como
fruto desse novo coração. Como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Te abençoo. Você tem que cantar abençoando alguém, né? Não pode cantar para você, te abençoo, meu irmão. Tem que ser abençoando alguém. Comunhão. Somos corpo. Somos corpo. E assim bem ajustados, Totalmente ligados. unidos, vivendo em amor. Vivendo em amor. Uma família. Que seja assim, meu Deus. Que seja assim, meu Deus. Tempera as nossas palavras. Tempera o nosso viver com sal. Que sejamos diferentes. Em um mundo de trevas, que sejamos diferentes, meu Deus. Não porque queremos ser melhores, mas porque precisamos cumprir uma ordenança tua. Que sejamos diferentes. No nome de Jesus. Eu preciso de ti, meu irmão. Para a gente anunciar a palavra, a gente precisa um do outro. Que seja assim, meu Deus. Aplauda ao Senhor bem forte. Oh, que seja assim, meu Deus. Que seja assim, no nome de Jesus. Por que farol, né, gente? Farol, você sabe qual é a função de um farol, né? Ele está estrategicamente posto para orientar o caminho de quem está à deriva. A gente tem um bem pertinho aqui. Não foi nem intencional, porque a gente nem sabia que seria aqui. Quando Deus trouxe para o nosso coração a visão da comunidade, na verdade foi bem assim, bem simples. Eu e minha esposa, a gente tinha acabado de participar de uma reunião muito intensa e bem tensa. E logo depois dessa reunião, só nós dois ali, eu peguei um papelzinho em branco assim, desse tamanho aqui. E comecei a desenhar. E ela ali, e eu peguei aquele papel e mostrei para ela. Ela perguntou: o que é isso? E a figura do papel era exatamente esse farol aqui. Não desse jeito, com essa qualidade, né, gente? Mas era um farol assim, bem característico assim. Ela perguntou para mim: o que é isso? E eu disse: isso aqui é uma visão. Isso aqui é uma visão. E a visão que o Espírito Santo me trazia naquele momento é: as pessoas que estão à deriva precisam de uma referência. A referência quem é, gente? É uma igreja? Não. A referência é Cristo. É isso que nós precisamos ser todos os dias. É isso que nós precisamos apontar todos os dias. Com aquilo que eu falo, não. É com aquilo que eu vivo. Como disse Tomás de Aquino, pregue o evangelho em todo o tempo. Se for preciso, use palavras. Pregue o evangelho em todo o tempo. Se for preciso, você vai usar a palavra. Por quê? Porque o evangelho que eu prego, com mais evidência, com mais vida, é aquele que as pessoas estão vendo em mim. É assim que eu sou luz. E nós precisamos ser, irmãos, em todo lugar. Nós precisamos ser luz aqui, quando estamos no domingo pela manhã, 11h35 da manhã. Nesse lugar fica muito fácil da gente ser luz, né? Mas e no dia a dia? Em tudo, tá? As nossas palavras, com o nosso viver. Sabe um ambiente, gente, que exige muito da gente ser luz? Ambiente de internet, mídia social. Graças a Deus, irmãos, nós não somos uma igreja que... E até entendo e honro essas igrejas que precisam ter um dia específico para a doutrina da igreja, né? E fala sobre a roupa, o tipo de veste que a pessoa usa. Eu entendo que se você ensinar a palavra, se você ensinar o caminho, as pessoas vão ter essa autoridade de um bom senso sobre aquilo que é ou não coerente com ser luz e sal. Mas sinceramente, às vezes a gente dá umas navegadas assim na internet, né? E a pessoa posta de manhã cedinho, Deus no controle. Aí você passa mais um pouquinho de minutos e você vê a pessoa se expondo do jeito que você diz: meu Deus, eu não sei se o Senhor está no controle mesmo da vida dessa pessoa. Você acha que eu estou falando sobre roupa, né? Eu estou falando sobre coerência, meu irmão, minha irmã. Eu estou falando sobre o poder da palavra, sobre o jeito que as pessoas me veem. É óbvio.
que a gente não testemunha Jesus pelo tamanho da nossa roupa, pelo jeito que a gente se veste. Não é só por isso, né? Você acha que é só por isso? Mas eu preciso analisar a minha vida e pensar, meu Deus, aquilo que eu estou declarando para as pessoas que eu sou, é coerente com o meu viver? Eu sempre disse isso aqui no altar. Sabe quando foi que eu me apaixonei por esse Deus que hoje eu sirvo? Quando desesperadamente eu sempre quis ter o Deus que a minha mãe e o meu pai testemunhavam que tinha. Sempre disse, eu quero esse Deus para mim. Porque não era o Deus do que eles falavam. Era o Deus que eu via na vida deles. E a minha oração sincera todos os dias é, meu Deus, que os meus filhos queiram o mesmo Deus que eu digo que eu quero na minha vida. Porque esse é o maior testemunho. Aliás, o Senhor já os levou e esse testemunho deles ainda fala, como diz Hebreus capítulo 11, né? Que aqueles que o Senhor já levou pela fé, o testemunho deles ainda fala. E isso é ser luz. Os nossos filhos precisam desejar o nosso Deus. Os nossos filhos precisam desejar o Deus que nós professamos. Nós vivemos num mundo, irmãos, onde tudo é tão fake, né? Que o mundo está ansiando por gente verdadeira, que a sua vida é temperada com sal. A sua vida é confirmada pelo sal que preserva. Isso é nas tuas alianças. A tua esposa acredita na tua palavra e na aliança que você empenhou. De verdade, meu irmão. O teu marido acredita na tua palavra e naquilo que você empenhou. Tem sal nisso. Tem sal que preserva essa aliança, como o Senhor disse em relação a Davi. A nossa aliança é uma aliança de sal. Não importa o que você faça, Davi, você vai colher as consequências, mas a nossa aliança está firme. É sal. Eu coloquei sal nessa nossa aliança. Por isso que nós somos sal da terra e luz do mundo. Vamos orar? Fique em pé no seu lugar. Através de mim, Jesus, clareia através de mim. Jesus, clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz. Então não é a luz que nasce em mim, provém de mim. A luz que está na minha vida é uma luz que provém de Deus. Eu sou um farol em todo lugar. Eu sou luz em todo lugar. Eu sou sal da terra em todo lugar. Através de mim, Jesus. Oh meu Deus. Vou brilhar a minha luz. Através de mim, Jesus, clareia. Através de nós, Jesus, clareia. Através de nós, Jesus, clareia. Vá brilhar a sua luz, vá brilhar a sua, essa luz que é Jesus, essa luz que é Jesus, através de nós, Jesus, clareia. Agora toca na pessoa que está perto de você e diga: através de ti,
através de ti, Jesus, clareia. Seja assim, meu Deus, seja assim na nossa vida todos os dias, em nome de Jesus. Vá brilhar a sua luz, essa luz que é Jesus, através de ti, coloque assim as duas mãos na altura do teu coração. Oh meu Deus, nós precisamos todos os dias termos essa luz renovada em nós, nas nossas atitudes, as mais simples, até as mais complexas, meu Deus. Tenha misericórdia de nós, nos ajude, meu Deus, para que essa palavra nos renove nessa manhã, nos nossos tratos, nos nossos acordos, nas nossas palavras, onde empenhamos nossa palavra, meu Deus, nos acordos que fazemos. Que seja assim nas nossas alianças, que tenhamos, meu Deus, que tenhamos, Pai, essa luz sobre a nossa vida em todo o tempo, brilhando através de nós. Que sejamos, meu Deus, esse sal que preserva a nossa família, meu Deus, preserva os nossos amigos, preserva os nossos filhos, preserva o nosso casamento, preserva as nossas palavras, preserva os nossos valores, preserva, meu Deus, tudo aquilo que os céus quer que testemunhemos aqui nessa terra. Que seja assim, Pai, que através de nós o Senhor clareie o ambiente que nós estamos, que através de nós o Senhor preserve o ambiente que nós estamos, que através de nós o Senhor traga claridade sobre a vida das pessoas. Que seja assim, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Diga isso, através de mim. Transforma-nos, meu Deus. Vou brilhar a minha luz, através de mim. Aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia. Que seja assim, meu Deus, todo o tempo. Diga para a pessoa do seu lado: você é sal, você é luz. Faça a diferença. Você é sal, você é luz. Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 8, a palavra do Senhor diz: antes vocês eram trevas. Paulo também pega pesado, né? Efésios 5:8, antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Diga para a pessoa do seu lado: agora você é luz. Que responsabilidade, né, irmãos? Que responsabilidade, né? Essa responsabilidade de ser luz quando a gente está no trânsito, né? Quando alguém dá um tranca, naquele momento que o sal está querendo salgar a vida do outro, né? Naquele momento a gente quer salgar a ferida do outro, né? E há um perigo tão grande nisso. Eu contei rapidinho aqui. Contei há algumas semanas atrás. Eu estava com o Lael, a gente estava passando ali no Teatro Tobias Barreto, ali naquele viaduto, né? De repente eu estava aqui, uma pessoa entrou com uma moto assim na minha frente, daquele jeito, gente. Naquele momento você segura assim no banco, né? E a vontade que você dá é baixar o vidro, dizer abençoar. Não nessas palavras, né? E aí, quando aconteceu, eu disse: você viu, filho? Meu Deus, que infeliz. Porque só pode até aí, né? Infeliz ainda dá. Meu Deus, que infeliz. Aí nesse momento a vontade que você tem é de acelerar o carro e ir atrás. Tá, a gente continuou seguindo e eu falando com ele: ô filho, você viu o que a pessoa fez e tal? E a moto continuou na frente. Aí chegou mais, tipo, uns 2 quilômetros. Eu disse pra ele: só tá faltando, filho, essa pessoa tá indo pra igreja também. Aí ele disse pra mim: já pensou, papai? Aí eu entro no lugar, a pessoa entra também, vira aqui, para no... Eu disse: não, Lael, tá indo pra igreja. E aí eu disse pra ele: filho, graças a Deus que eu não baixei o vidro, né?
Aí sobe a ponte do Rio Mar, desce a ponte do Rio Mar. Eu disse, não. É irmão, é irmão. Aí quando a gente tá parando aqui, ele olha para mim e diz, papai, olha onde estacionou. Eu disse, é da comunidade. Vou orar para Deus dar mais habilidade ao volante, né? Mas já pensou? É nesse momento que você precisa ser sal, né? E deixa eu te dizer, é só você que se irrita no trânsito? Eu também. É só você que o sangue vem para a cabeça e você quer dizer algumas coisas para alguém? Todos nós. Porque nós somos seres humanos. Jesus está nos convidando a estar nesse lugar. Que não abdicamos da consciência de que temos a vontade de sermos seres humanos. Mas porque Jesus disse que a gente é sal e é luz, a gente vai repensar para dar o testemunho. No nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, por essa manhã tão especial na Tua casa. Obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que aconteceu. Te louvo pelas crianças que aqui foram consagradas ao Senhor. Oh, meu Deus, que elas comecem a ter esse entendimento do quanto elas são especiais para Ti. Te agradeço, meu Deus, pelas famílias que se reuniram aqui nessa manhã, as famílias que estão nos acompanhando na transmissão, em casa, no lar, no hospital. No nome de Jesus, que a Tua bênção esteja sobre todos. Nos faça lembrar, meu Deus, sempre de que somos sal, de que somos luz. No nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo continue nos conduzindo para esse lugar, onde o nosso testemunho, meu Deus, fala mais alto do que as nossas palavras. É nesse lugar que o Senhor quer que estejamos. Obrigado por tudo e por desfrutarmos da doce e inconfundível presença do Espírito Santo. Leva-nos em paz, nos dá uma semana abençoada, uma semana desfrutando, meu Deus, da Tua provisão. Que sejamos curados nessa manhã, que possamos sair daqui, meu Deus, sarados, curados, no nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo continue cuidando do Teu povo e da Tua igreja, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Levante as mãos para os céus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Vá em paz. Uma ótima semana a todos. Seja luz, seja sal.